Quem está com a palavra de Deus, aí com a Bíblia, vamos abrir na primeira carta de João. Você achou que eu ia abrir no Evangelho hoje? Está abrindo a segunda leitura. Segunda leitura de domingo, primeira carta de João, capítulo 3. Vocês estão na amém ou na misericórdia? Amém? Não, vocês estão rápido, está melhorando, hein? Está aprendendo a manusear a palavra de Deus. Muito bem. Essa leitura aqui, esse capítulo de João, é um dos capítulos que eu fiz questão de trazer, porque às vezes a gente não pensa muito nisso, às vezes a gente escuta isso, mas não possui, não toma posse disso que ele disse. E esse capítulo é sobre a gente viver como filhos de Deus. Qual é o maior desafio que nós recebemos na vida? Qual é o maior desafio da sua vida? Ser filho de Deus. Ser filho dele. Esse é o maior desafio. A profissão que você escolheu trabalhar, seja como qualquer especialidade que você queira fazer da sua vida, ou ser alguém que não trabalha fora, mas só cria os filhos, né, de casa e cuida de tudo que Deus colocou na sua mão. Esse é o seu caminho de santificação. Ok? Mas o grande desafio da nossa vida é ser filho de Deus. Primeiro que a gente escuta isso e acha que isso... Será que é meu mesmo? Jesus veio ao mundo para nos dar esse presente. Ele veio revelar que o Pai, Deus Todo-Poderoso, a gente poderia chamá-lo de meu Pai, nosso Pai. Ele nos fez filhos do Altíssimo. Nós somos filhos de Deus por causa dele. Nós somos filhos no Filho. Pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Mas isso é uma coisa que fica guardada, né? Mas aqui João lembra, né, que ele fala, vede que manifestação de amor nos deu o Pai, para sermos chamados filhos de Deus. A gente não tem dimensão do que significa ser chamado filho de Deus. E o Papa, há um Papa que eu vou esquecer agora qual foi, que falava: cristão, toma a noção da sua dignidade. Você é filho do Altíssimo. Levanta, ele fala, levanta a sua cabeça, levanta e ande com a dignidade de filho de Deus. Lembra quem tu és. Acho que é o Papa Leão XIII. Anda com a dignidade, que isso te corresponde. Mas nós esquecemos, né? Então, João fala que existe 3 coisas que nós temos que fazer para viver como filhos de Deus. E são 3 coisas que a gente precisa trabalhar em nós, a partir da consciência, né? Eu já falei isso para vocês mais de uma vez, que a nossa vida espiritual, ela tem um começo. O dia que você toma consciência que você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Isso muda toda a sua história. Quem é você? Eu sou uma filha amada, sonhada, desejada pelo meu Pai. Então isso muda tudo na sua vida. Tudo fica diferente a partir desse momento. Mas se eu sou filha dele, como é que eu tenho que viver? Quem é o modelo de filho? Jesus. Então é para quem a gente olha? Para ele. Jesus viveu o tempo inteiro em função do Pai, ok? Parecia um girassol, né? Tudo ele fazia em função do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me criou, que me enviou. O pão, o alimento que me sacia não é fazer a vontade do Pai, não é a comida. Tudo era para o Pai. Todas as decisões que Jesus fazia, ele ia conversar com... Ele passava horas ele passava a noite em oração, para conversar com o Pai. Então isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Então a gente precisa tomar consciência que Deus habita em nós a partir do batismo. Então a gente precisa aprender que dentro de nós somos um sacrário, que Deus habita.
Então é tão difícil, né, a gente tomar a consciência, porque a gente vive disperso, né? A gente vive fora de nós. O quanto é difícil ficar dentro de nós. Quanto que a gente é disperso, né? Então por isso que Nossa Senhora nos ajuda tanto, né? Porque como ela está sempre contemplando Deus, ela está sempre nos trazendo na lembrança de que estamos na presença de Deus. E quanto mais a gente toma consciência que a gente está na presença de Deus, todas as nossas atitudes mudam, pois eu estou na presença dEle. Aquilo que Ele fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja santo. Então, a primeira coisa que a gente precisa tomar consciência é que eu preciso romper com o pecado. Não existe pecadinho, não existe pecado mais ou menos, nem pecadão. Pecado é pecado. Deus nos ama. A tolerância ao pecado dele é zero. Deus nos ama. Como ninguém vai te amar. Mas Ele não tem tolerância com o nosso pecado. Então a gente precisa aprender a vigiar sobre isso. A lutar todo dia com o pecado. Com a tentação do pecado. Porque eu posso sentir, mas eu não preciso consentir. Porque o pecado é quando eu consinto. As tentações vão chegar, até na hora da morte. Vocês acham que as tentações da nossa vida são ruins? Vocês acham? De verdade. Ah, filó, se eu estivesse no mundo que não tivesse nenhuma tentação. Tentação de ser poderosa, tentação de ser uma pessoa que você chega e todo mundo fala: uau, fulano chegou. Tentação de ter uma conta bancária milionária. Tentação de poder viajar para onde eu quiser, gastar com o que eu quiser. Tentação de ser maravilhosa, tentação de ser poderosa. Leva a gente a nada. Muito bem. Mas vocês acham que a tentação é ruim? Sim ou não, gente? Tem prova, não? Hã? Sim ou não? Tentação é ruim? É? Tentação é espetacular. Por quê? Por que eu estou falando que a tentação é boa? Porque cada vez que eu sou tentado, passa aquele homem maravilhoso do seu lado. Você é casado. Ele também. O que tem, né, gente? Só uma vez. Tantas tentações, chega o dia inteirinho. Mas o dia inteirinho eu tenho que fazer escolhas. E se porque eu sou filha do Altíssimo, eu vou ter o prazer de dizer: não preciso disso. Eu vou fazer, a cada vez que a tentação vem, eu faço opção por Deus. Então cada vez mais eu coloco Deus como meu centro. E eu estou voltada para Ele. A tentação vai chegar, e que espetáculo que ela vai chegar, porque eu vou ter coragem de olhar para ela e falar: por causa dele, não. Mas por causa da minha liberdade, de ser filha dele, de amá-lo, eu não vou magoá-lo. Você quer magoar alguém que você ama? Nunca. Você quer machucá-lo, ofendê-lo, entristecê-lo? Não, o pecado faz isso com ele. Pode imaginar você poder falar: não, por quê? Você poderia, o que tem? Eu falo, nós somos uma geração no mundo, o que tem? O que tem? Você fala: não, isso não condiz, porque eu sou filha do Altíssimo. Isso não é o comportamento do Filho de Deus. E eu não preciso buscar realização, prazer, satisfação aonde não me dá, porque eu tenho sede de infinito. O amor de alguém infinito não me basta. A única coisa que sacia meu coração é o amor de alguém que é infinito. O resto, como diz Jesus, são os brinquedinhos que nós temos aqui. Ele fala isso para Gabriel. Tá bom, Gabriel, vocês vão distraindo com os brinquedinhos que vocês têm. É debochado às vezes, né? Então, é bacana isso cada vez que a tentação chega, do poder, de ser melhor que o outro, o poder, né, de tantas coisas que o mundo vem te tentando, e você fazer a opção por Deus e falar o que o agrada. Diz São João Paulo II, que ser santo é isso. Somos nós pecadores, lutando contra o pecado todos os dias. Porque nós temos que lutar contra o pecado todos os dias, enquanto a gente estiver aqui. Enquanto estiver aqui, vai ter uma forma de te seduzir, da vaidade, da soberba, do orgulho.
da ira. Então, quando a gente compreende que a gente é filho de Deus, você fala, não é assim? Eu preciso lutar contra o pecado? Para que roubar? Roubar é uma das portas do inferno. Porque o problema de roubar ainda tem uma coisa mais grave, eu tenho que restituir. Foi assim que Zaqueu falou? Quando Jesus chegou na casa dele, ele falou, Senhor, eu vou restituir 2 vezes. Jesus falou alguma coisa com ele? Esse é o problema do furto. Porque quando a pessoa rouba, ela tem que restituir. Isso é grave. Depois vocês leem lá em Lamentações, vou esquecer agora, claro, qual que é o versículo, o capítulo, das 4 portas do inferno. Uma delas é o furto. O mundo não sabe disso não, entendeu? Mas é uma delas, né? Então nós que já temos consciência, temos que pedir a Deus a graça de não pecar, a graça de estar atento com tudo que eu faço, com tudo que eu vou, se isso condiz com o meu comportamento. Eu tenho que estar o tempo inteiro lutando por ordenar os amores, para amar a Deus acima de todas as coisas. Que na hora que eu for conversar com meu irmão, eu entender que ele é um sacrário, que eu sou um sacrário, e ele é um sacrário. Porque se Deus ainda não habita, Deus irá habitar. Imaginou que a gente começar a relacionar uns com os outros, com essa responsabilidade com o outro? Mas é assim. O Filho de Deus, ele não precisa aparecer. Quem que é a única pessoa que tem que nos ver? Deus. Não precisa preocupar que o outro te veja. A única pessoa que tem que nos ver é Deus. Então a tentação, ela é espetacular. Porque foi aquilo que Deus falou para Caim. Tu podes evitar o mal. Esse é o poder que está na nossa mão, porque Deus nos deu uma coisa que chama liberdade. Liberdade. Então, antes da gente fazer alguma coisa, a gente não reza no Pai Nosso. É tão interessante o Pai Nosso, que a primeira parte do Pai Nosso a gente está falando do Pai, né? Bendizendo o nome, glorificando o nome. Mas depois a gente pede 3 coisas para Ele. Vocês lembram de cor? Todo mundo lembrando, né? Na cabeça, né? O que mais? O que a gente pede a Ele? Que nos dê o pão, então nos alimente. O que mais? Nos perdoe e nos proteja do mal. Nos proteja, o Senhor é o nosso Pai. Nos alimente, nos perdoe e nos guarde. Então, o Pai Nosso, ele começa com o Pai e termina com o mal, porque o mal é o anti-Deus, é o anti-Pai. Então a gente pede a Ele, nos proteja do mal, nos ajude. Nós somos frágeis, miseráveis, pecadores. Nós somos tentados por tanta coisa que nos seduz. Nós estamos num mundo que qualquer meia palavra, por causa da vaidade, nós caímos fácil, né? Como que a gente gosta de ser louvado, a vanglória. Vai trazer o que mesmo? Então até a gente disciplinar nisso. Mas nós temos uma outra tentação que é a pior delas, eu acho. É a 4ª tentação. Qual é? Qual é, gente? Qual é a 4ª tentação que nos assola todo dia? É a falta de confiança em Deus. A gente não confia nesse amor dele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Passa pelo perigo, você fala, mas será que ele me ama? Mas assim, será mesmo? Que garantia que você me dá? Não tem garantia, gente. Fé é o que eu falo com vocês. Você põe o pé e Deus põe você põe o pé e Deus põe o chão. Você põe o pé e Deus põe o chão. É fácil? Não, é um treinamento. Aí tem que confiar e se abandonar esse amor enlouquecedor, para viver como filho. Fala, eu sou filha dele. E se ele cuida, como eu disse para Catarina de Siena, Catarina, eu cuido do verme, da casca da árvore. Como eu não vou cuidar de um filho meu? Compreende a dimensão disso que ele fala? Então não confiar, imagina, eu falo e esqueço, o assunto é dele, ele é meu pai. Então eu preciso ter confiança nele, de ter uma conversa com ele simples. Falar, eu sei que o Senhor é o meu pai, eu sou grata de o Senhor ter me feito filho. Que mereceu, não merecia não, mas o Senhor me fez filho. Me ajuda a ser seu filho. Me ajuda a me comportar como filho. Me dê a graça de não tomar nenhuma atitude na minha vida sem falar com o Senhor. Porque se eu tomar atitude, eu vou errar. Porque eu acho que eu sei alguma coisa, sei nada. Mas eu gosto muito da imagem da criança de 1 ano quando está andando.
Quando ela começa a dar os primeiros passinhos, a primeira coisa que ela faz é bater no você para sair de trás dela. E ele tenta equilibrar com aquela bundinha de fraldinha. E ele anda com as perninhas abertas e com a mãozinha para trás para você não estar perto, até cair e pedir colo. Nós fazemos isso com o pai. A gente acha que dá conta de andar sem ele, acha que dá conta de estar sozinho, não damos conta. Então lutar contra o pecado, não ficar irritado, não ter soberba, a vanglória, a vaidade, isso tudo é bobagem. Isso é bobagem. Pedir a Deus que nos dê a graça de entender a palavra de Deus, de escutar e de fazer com que isso se torne vida. Vida. Outro dia eu vi um rapaz comentando na internet, eu não vou saber o nome dele, e ele comentava assim: qual é a distância entre o céu e o inferno? Vocês ouviram isso? Alguém viu? Você viu? Ele falando, qual é a distância entre o céu e o inferno? 30 centímetros, que é a distância da cabeça para o coração. Se você escuta a palavra e não transforma ela em vida, a palavra de Deus serviu para quê? Para nada, não te transformou. Ao inferno é a ausência de Deus da nossa vida. Nós precisamos de pegar a palavra de Deus e cumprir isso, foi o que os santos fizeram. Por isso a gente luta contra o pecado todos os dias. Então, a primeira condição é romper, porque somente os de coração puro verão a Deus. Pode imaginar o que significa isso, gente? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O Papa Bento XII, não foi o 16, há uns anos atrás, escreveu isso, que nós, na hora da morte, veremos a Deus. Pode imaginar que espetáculo que é esse? Só que a gente sabe que vai viver isso se não cuidamos da alma. Hoje está na moda toda a harmonização facial, estica daqui, põe dali. Nada contra, quer ficar lindo, fica, né? Arruma o que quiser. Mas eu queria que as pessoas tivessem a mesma preocupação com a alma, que é o que nós vamos apresentar. Mas a gente não presta atenção nisso. E ela que é eterna, nós temos que ter uma preocupação absurda com a nossa alma. De que estado ela está? Algumas pessoas Deus permitiu que visse o estado da alma antes de morrer. Foi Catarina de Siena, que foi Santa Margarida Maria Lacoque, que foi Santa Faustina. Imagina, Santa Faustina tinha 24 horas de purgatório. Eu então estou roubada. Catarina, Faustina, você tem 24 horas de purgatório. Jesus falou com ela, falou, pode ler no diário dela. E você quer cumprir aqui ou descer? Ela falou, estou descendo, viu? Vou descer, porque lá embaixo é mais fácil. Quantos santos tiveram a oportunidade de se ver diante de Deus antes de morrer? Mas a gente não presta atenção nisso. A gente vai levando a vida assim, despreocupado. Mas nós somos filhos de Deus. Quer cuidar do corpo? Cuida. Mas cuida na proporção dobrada da sua alma. Nossa Senhora fala que a beleza dela é sobre-humana porque ela não teve pecado. E que à medida que a gente vai pecando, a gente vai se tornando feio. E algumas coisas do corpo, dependendo de onde pecamos, à medida que aquilo vai sendo repetido, nós vamos paralisando. Então as pessoas, à medida que vai ficando, né, o pecado, e sem confessar, você vai parando de pensar, de ver, de escutar, até paralisar. Então nós temos que lutar. A nossa alma não pode paralisar. Nossa alma tem que estar em transformação, pois é ela que eu vou chegar e eu vou apresentar. Eu não vou levar meu corpo no início. Deus Pai fala que vai devolver. Ele fala para Catarina, podem ler o livro. Catarina, eu vou devolver o corpo. Mas vocês nem sentiram falta? Mas ele fala. Mas então eu vou apresentar o que para ele? A minha alma. Que estado que nós vamos chegar lá? Então por isso que nós temos que lutar com isso aqui. Porque eu quero, como diz Jó, os meus olhos, esses olhos, o verão. É de morrer, né, gente? É de morrer. Pode imaginar que os nossos olhos, o verão, um dia, né? Porque agora ele está aqui e já não está vendo. Mas a hora que eu estiver lá diante dele poder vê-lo, um escândalo vai ser isso. A segunda coisa é observar os mandamentos. Então, eu tenho que lutar contra o pecado. Observar os mandamentos, especialmente um dos mais difíceis, que é amar. Porque amar vocês que eu vejo aqui, que estão aqui, que também creem em Deus, é fácil. Qual é a dificuldade nossa? Amar quem? Os inimigos. Falou, você tem certeza? Tem, não pode só desejar o bem, não, tem que amar. Eu tenho que fazer o bem para aquele que fala mal de mim, que me calunia, que me odeia, que critica.
Se vocês não dão conta de amar, a gente começa a rezar por eles. Porque Jesus falou: que diferença você faz de um pagão se você só cumprimenta quem te cumprimenta? Se você só gosta daquele que gosta de você? Qual a diferença nós fazemos? Nenhuma. Nosso objetivo aqui não é viver como filho de Deus? Então, nós temos que exercitar. Filó não dou conta, ajoelha e entrega para Jesus, todo dia reza, fala: quero rezar por fulano que me odeia, que fala mal de mim, que faz tudo de errado para mim, que quer me prejudicar, porque o Senhor falou que assim eu sou filho de Deus. Vocês acham que o caminho para chegar lá teve alguma promoção e alargou? Não, o caminho continua estreito. O caminho continua estreito. O caminho não é largo, gente. Mas por isso que a gente depende de Deus. Por isso que a gente não dá conta de andar sozinho. Precisa da graça dele. Por isso que a gente precisa dos sacramentos. Porque cuidar do irmão de rua não é tão difícil. Levar comida ali, levar uma roupa, a pessoa vai te falar: ai, que pessoa boa que você é tão bacana para mim. Mas cuidar daquele que te traiu, né? Aquele que falou mal de você. Teve alguns santos que venderam algumas coisas até para cuidar daquele que fez mal para ele. Ó, por isso é santo, né, claro. Mas é quem nos ajuda, né? É quem nos ajuda a dar conta desse caminho e falar: Jesus, eu vi aqui que para viver como filho de Deus não consigo amar meus inimigos, não. Perdoar. O ódio é outra porta que leva ao inferno. Então eu tenho que pedir a Deus, porque no inferno é ódio, em Deus é amor. Como é que nós podemos chegar lá com a alma pesada de ódio? Não podemos. Nós temos que trabalhar as mágoas, o rancor. Isso não cabe no coração do filho de Deus. Para isso a gente tem que recorrer aos sacramentos. Temos que confessar, pedir a Ele: me limpa. Estar ali, ó, no Santíssimo, ó, vivinho. Santa Catarina, não, Madre Santa Teresa de Ávila, depois que morreu, apareceu para uma das irmãs lá do mosteiro e disse para ela: nós aqui no céu ficamos diante dele, vivo, contemplando face a face e adorando e intercedendo por vocês. Mas para vocês, o paraíso na terra é o Santíssimo Sacramento. Porque aqui vocês podem adorá-lo, só que vocês não o veem. Aqui no céu nós o vemos. É a diferença. Então a gente não dá conta, recorre a Ele. Fala com Ele: eu vim cá porque eu estou querendo matar. E o Senhor falou: não matarás. Não é assim? Eu quero julgar pela janela. O Senhor falou: não pode. Eu quero vingar. Jesus, eu quero vingar. Vou pôr o pé para ele cair. Jesus falou: vai ajudar. Fala: não ajude ele nenhum. Não é assim? Mas só vai ver o que ele vai ver comigo. Eu desejo, não falo nada, mas eu estou desejando que aconteça tudo de ruim para ele. Para ele poder ver o tanto que eu sou boa. Não é assim? Então quando a gente é traído, quer matar o coitado mesmo. É assim, lá para lá. Então não é fácil. As exigências de andar com Jesus não é brincadeira. Mas se a gente entendeu que a gente é filho de Deus, não dá para fingir que a gente não entende. E aqui tem uma das frases mais lindas que tem nessa Bíblia, que é em João 3, aqui, versículo 20: se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Essa foi a primeira frase que eu falei com meu pai quando ele entrou em agonia para morrer. Eu falei com ele: pai, se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Você não vai encontrar com um padrasto, mas com o seu pai. Então a gente precisa conhecer essas coisas, porque essa frase é uma frase que te dá coragem. Fala: Senhor, eu não estou dando conta de amar. Não dou conta, mas me ajude a amá-lo com o seu amor. Me ajude. Me ajude a vê-lo com os seus olhos. Me ajuda, Senhor. Porque eu sou humana. E eu quero mesmo ver ele mal, eu quero ver ele sofrer. Não é igual tem na internet um menininho conversando com o pai: fulano é mau, o que nós vamos fazer? Ele é muito mau. Por que ele fez isso? Porque ele é mau. E o que nós vamos fazer? Nós vamos bater. Por quê? Porque nós somos mau também. Porque é isso que a gente de verdade é, se Deus não habita, se Deus não trabalha em nós. E aí a gente não vai reagir como filho de Deus. Compreende a dimensão do que talvez no domingo vocês não tenham pensado nessa leitura, tenham ficado só nos bem-aventurados.
que é feliz quem dá conta de cumprir tudo isso, porque a gente dá conta de viver como filho do Altíssimo. E a terceira condição, então a primeira é lutar todo dia contra o pecado, vencer as tentações. A segunda, amar aquele que nos faz mal, rezar. E a terceira é perseverar em Deus, né, gente? Porque o mundo inteiro vem tentar te seduzir. Vem com cada hora o povo traz uma filosofia, conta uma história. A gente precisa saber que temos uma rocha onde a gente se apoia, onde a gente está ancorado. E essa rocha chama Jesus. Que a verdade da nossa vida é que Ele veio ao mundo para nos salvar, para nos tirar de um reino de treva, de pecado, e nos colocar na luz, e colocar diante de Deus, nos fazer filho do Altíssimo, e revelar que nós temos uma vida que é eterna, que somos filhos amados do Pai. Mas aí é um tanto de anticristo, é um tanto de confusão, e aí eu não confio direito em Deus, eu vou lá na cartomante, eu vou lá não sei aonde, eu vou em alguém para ler tarô, eu vou não sei aonde, aí eu vou fazer, como é que é mapa não sei o que, astral, numerologia. Gente, que confusão que é esse balai de gato que é esse que nós estamos vivendo? Ai não, Filó, tem, como é que é, já nem sei, tem, isso aqui é astral, como é que é? Da família, como é que é o negócio de constelação? Pois é, que espetáculo. E aí o povo vai se enrolando nisso, e vai enrolando, é um povo que vem da Bahia, que lê tudo, que faz trabalho, que amarra aquele que você ama. Ó, quem tem que amarrar é nesse aqui, ó. Pelo amor de Deus. Não morreu alguém, eu vou lá, como dizia Padre Léo, eu vou lá no centro, porque, afinal de contas, né? A pessoa que nunca mandou um bilhete, escreve uma carta. Presta atenção. Então a gente não está firme em Deus, então nós temos que ter uma fé, não é aquela fé que o vento balança, eu vou, balançou para cá, eu vou. A fé não é de moda, não é pela moda. Eu creio em Deus que é a razão da minha vida. Eu creio em Deus que Ele é o meu Senhor, Ele é meu único amor, Ele é o meu amigo, Ele é meu confidente, Ele é o meu Salvador, mas Ele é meu médico, Ele é meu psicólogo. Pode imaginar eu ter alguém a que eu posso contar tudo isso? Eu posso, isso é intimidade. Eu posso contar essas coisas para Ele, saber que Ele me escuta a qualquer hora. E nem cobra, de graça por enquanto. E está ali exposto. Não me cobra a roupa, não me cobra a hora, não me fala, você só pode vir tal horário. Ele está sempre ali mendigando o seu afeto. Ele está ali, escravo, prisioneiro do seu amor. Está ali. Ele podia ter ido embora. Ele já contou a história, ele já podia ter ido. Mas se ele fosse, a gente não sairia do lugar. Mas ele não desistiu de nós. E ele permaneceu conosco. Santo Agostinho diz: Jesus deixou uma hóstia para cada dia da sua vida. Não desperdice. Porque a Eucaristia é o alimento da nossa fraqueza de cada dia. É Ele que eu tenho que me alimentar para me resistir a tantas coisas. A cada vez que eu tenho que fazer uma opção, eu tenho que fazer uma opção e pensar nele. Falar, o senhor está de acordo? É isso mesmo? Posso fazer? Com isso eu mostro e revelo que eu sou filho do Altíssimo? Ou não? Então cuidado, muito cuidado. Porque a gente é enredado. Não, agora tem uma seita nova, agora tem isso. Está errado. Cuidado. Cuidado com aquilo que vem te prometer, aquilo que não é capaz de cumprir. Só Deus nos salvou. Só Deus morreu por nós. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Não há outro nome que tenha salvação que seja Jesus. Não há. Nós precisamos de perseverar. Precisamos pedir a Ele a graça de todos os dias estar em oração para dar conta de vencer. Porque é muito falso profeta, Jesus falou. Vai vir muita gente prometendo um tanto de coisa que não é verdade. Deus já falou tudo. Deus tem uma única palavra, e a palavra é o seu Filho Jesus. Por que a gente não escuta? Porque a gente não silencia. É preciso tomar consciência que Deus habita, que o nosso coração é o jardim que Deus fez para que Ele pudesse passear. O único jardim que Ele dá conta de passear é nela. Ela é um jardim onde Deus pode entrar e passear. O nosso coração tem tanta coisa, tem tanta praga, tem tanta coisa esquisita, tem tanta
coisa amontoada que a gente precisa pedir ao Senhor. Pedir a Ele, fala: Jesus, olha para o meu coração e tira do meu coração, tira na raiz aquilo que não condiz com o fato de eu ser filho do Altíssimo. Prepare-me, eu quero ter um coração que o Senhor tenha prazer em visitar, onde a gente possa sentar, tomar um chá, trocar ideias. Me ajuda a voltar para dentro, me ajuda a voltar e tomar consciência que o Senhor está. Como disse Santo Agostinho, se eu tomo consciência que Ele está em mim, Ele está vendo o que eu vejo, o que eu escuto, o que a minha mão faz, o que a minha boca fala e aonde eu vou. Talvez a gente tivesse mais atenção se a gente lembrasse disso. Compreendem? Eu não posso só carregar uma cruz no peito ou falar: fui batizada. Eu tenho que viver como filho de Deus, porque hoje nós temos que dar testemunho ao mundo que Deus vive. Ele não é um passado, Ele é presente. Ele está agora no meio de nós. Eu posso chamar por Ele e Ele falar: oi. Eu posso falar e Ele escuta e Ele responde. Eu posso entregar uma situação na mão dEle. Ele é o único que tira uma angústia do meu peito. Ele é o único que eu chego aqui destruída e Ele seca as lágrimas. Ele é o único que me dá força para correr. Ele é o único que renova o nosso cansaço. Ele é o único que pode transformar tudo na nossa vida. Não existe ninguém como Ele. Então que Deus não permita que a gente seja seduzido por nada, a não ser Ele. Pedir a Ele essa graça, falar: eu estou tomando consciência de que eu sou filha, porque eu quero ser santo. Essa é a tristeza da minha vida, não ser santa, porque todos os dias a santidade nos é oferecida e a gente nega. Então a gente precisa pensar, de verdade, eu carrego o nome de filho de Deus. Será que todos os dias eu acordo disposta a lutar contra o pecado, a amar, e a todos os dias vou sempre responder somente a Ele? Todos os dias eu vivo para Ele, não ser seduzida por nada. Mas Deus não está te respondendo, o momento é difícil, Ele não tem que dizer nada. Eu tenho apenas que permanecer com Ele, porque Ele está aqui. No momento certo, Ele vai agir. Será que a gente consegue caminhar nessa confiança? De em tudo olhar para a cruz, em tudo olhar para Ele e falar: Jesus, me ajuda, me sustenta, me carrega, me mostra o seu caminho. Por quê? Porque eu quero revelar pelas minhas atitudes aquilo que é dito. Eu esqueci qual foi o santo que disse isso. Evangelize, proclame a palavra pela sua vida. Se necessário, use as palavras. Mas a nossa vida, ela tem que testemunhar quem eu creio, de quem eu sou filho. Então nós temos que ler essa palavra, guardar no nosso coração e pedir a Ele ajuda. E aonde que nós vamos sendo trabalhados? Pelos sacramentos. É a leitura da palavra diária, se possível Eucaristia diária, confissão mensal. Se possível tudo isso, pedir a graça de Deus e rezar o terço. Porque o terço nós vamos sendo transformados e as graças vão sendo dadas à medida que a gente repete. Filó, mas ele é muito chato rezar o terço, é muito cansativo. Na verdade, o terço, ele é repetitivo para ver se ameniza a repetição dos nossos pecados. É para isso. A gente repete sempre os mesmos pecados diante do sacerdote. Então vamos parar e pensar. Se até aqui eu caminhei com um pé com Deus, outro pé no mundo, se até aqui eu dependi de horóscopo, eu dependi de tarô, eu dependi de alguém para poder alguém, né, que pode me conduzir, vamos marcar uma confissão. Vamos zerar, falar: Senhor, eu quero começar, de verdade, a ser um filho autêntico de Deus. Por quê? Porque eu quero te ver um dia. E eu quero permanecer contigo no céu. Junto com os santos, e junto com todos aqueles que eu amo. Que aqui é laço de sangue, lá é laço de amor. Nós estaremos juntos eternamente. A gente não tem condição de entender o que significa isso, porque tem um banquete para os filhos de Deus. Um dia nós iremos saborear o que significa essa luta nossa para sermos filhos do Altíssimo. Que Deus tenha misericórdia de nós e, por intercessão de Nossa Senhora, que tenha a missão de nos gerar
Ela recebeu essa missão aos pés da cruz. Ela gerou a cabeça, que é o Cristo. Jesus é cabeça, nós somos o corpo místico dele. Se ela teve essa missão de gerar Jesus, nós somos os filhos que ela tem que gerar para o Pai. Ela tem que trabalhar em cada um de nós, para em cada um de nós ela gerar um novo Cristo. Precisamos de pedir a ela que nos ajude, que ela nos conceda essa noite, essa graça. Que nós que já estamos aqui ouvindo isso, né? E que ela que está aqui tem certeza intercedendo por cada um de nós, porque ela é mãe, ela é doce. Ela vai nos ajudar nessa missão, que ela sabe que não é fácil. Porque nós temos a raiz do mal em nós temos a raiz do pecado, e a gente tende para isso, né? É sempre sedutor, o pecado é doce no início, ele amarga no fim. Mas o pecado é doce, senão ele não chegaria em nós. Como diz São Tomás de Aquino, o mal para chegar perto de nós se reveste do bem, senão a gente não seria tentado pelo mal. Porque ele se reveste e fala, olha que coisa maravilhosa. Quantas embalagens lindas nós abrimos e estava podre o que estava dentro. Então eu preciso pedir a ela que nos livre do mal, que nos ajude, ela que pisou a cabeça da serpente, que nos proteja, que envie ajuda para nós. Não esqueça de pedir ajuda. Peça, para que um dia a gente possa estar todo mundo junto, né? Na casa do único, nosso Pai, eterno Pai. Para saborear tudo que Deus reservou para aqueles que o amam. São Paulo disse assim, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja